E aí, povo de Deus, tudo bom com vocês? Voltei aqui para o canal Descobrindo a Santa Igreja Católica para falar com vocês sobre mais um tema da nossa Santa Igreja e a sua relação com a Igreja Primitiva. Em primeiro lugar, antes de eu falar até qual é o assunto, eu quero falar para vocês que nós alcançamos finalmente, 1000 inscritos aqui no canal. E assim, eu tô muito contente com isso. Resolvi até gravar vídeo, no formato correto, no formato de YouTube, na vertical, tudo bonitinho. Tô aprendendo ainda, tá? Mas eu queria dizer que pra mim alcançar mais de 1000 inscritos, já passamos dos 1000 inscritos, é assim uma grande alegria, porque esse canal ele não tem intenção de ganhar dinheiro, de fazer grandes coisas. Isso aqui é apenas um lugar onde eu compartilho aquilo que eu tenho aprendido, né? Vocês sabem que eu sou ex-protestante, eu era da Igreja Batista durante 35 anos de minha vida, né? E eu fiz o caminho rumo à fé católica por causa do meu processo de busca pela verdade. Então, o que é que eu faço? Eu compartilho aqui no canal o meu processo de busca pela verdade. O que aconteceu comigo, o que eu descobri, né? Aonde eu fui beber da fonte, aonde eu fui buscar a verdade sobre o cristianismo, para que isso me levasse até a Santa Igreja Católica, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, eu tenho 38 anos, estou grávida ainda, mais um mês e meio pela frente de gravidez. E por causa da gravidez, eu decidi estudar o batismo na igreja primitiva. Por que eu decidi estudar o batismo na igreja primitiva? Porque nós pretendemos batizar os nossos nenéns, E como eu venho de uma igreja batista, na igreja batista nós não cremos no batismo infantil, cremos apenas no batismo adulto, baseado unicamente na Sagrada Escritura, unicamente na Bíblia, lendo unicamente a Bíblia. Você fica com a impressão de que a igreja não batizava crianças, adolescentes, jovens, apenas as pessoas depois que elas se arrependiam. Mas aí eu decidi estudar não só aquilo que está escrito nas escrituras, mas entender as escrituras a partir também dos acontecimentos históricos e daquilo que os pais da igreja explicaram sobre o batismo, aquilo que a igreja entendia sobre o que é de fato o batismo, o batismo que estava ali revelado nas escrituras, tá bom? Então, a partir disso aí é que eu comecei a entender o que é de fato o batismo, e é sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar para vocês tanto do ponto de vista bíblico, como do ponto de vista histórico, como que a igreja primitiva acreditava no batismo, vivia o batismo e como esse batismo reflete hoje o batismo da Santa Igreja Católica, ok? E também deixar aqui um adendo, lembrando para vocês que os batistas não acreditam no batismo infantil, porém nós temos outras denominações protestantes que praticam o batismo infantil, que creem no batismo infantil, Por exemplo, os presbiterianos, os anglicanos, eles praticam, os luteranos praticam o batismo infantil, ok? Então não é um consenso no meio protestante que o batismo só deve ser feito depois de adulto, tá? Então aí cada denominação vai ter as suas explicações. Eu vou explicar para vocês aqui do ponto de vista da Santa Igreja Católica e da história da igreja. Então vamos lá. Primeira coisa, para falar disso, para falar de igreja primitiva, a gente precisa olhar para o passado, Vocês que já me acompanham aqui já sabem disso. Então, o que eu fiz? Eu sou estudiosa da patrística, Eu tenho 3 anos que eu estudo a patrística. Eu me converti à Santa Igreja estudando a patrística, Buscando aí o conhecimento da igreja primitiva. E foi a partir desse conhecimento, dessa busca desses documentos dos primeiros séculos da era cristã que eu fui chegando aí, aos dogmas, e às doutrinas católicas dos dias atuais. Então, o primeiro documento que eu consultei que fala sobre o batismo, de alguma forma, é um documento super antigo. Ele é o que nós chamamos de Didaquê, Que é o primeiro catecismo que existiu na história da igreja, Ele foi escrito por volta do ano 70 a 120 depois de Cristo, em um período, gente, que não existia Bíblia, não existia Novo Testamento como a gente conhece hoje, Eu tô sempre falando disso aqui. Então, esse documento ele era muito importante, porque a gente não tinha um Novo Testamento, Nós tínhamos apenas o ensinamento oral dos apóstolos e algumas dezenas de cartas que circulavam às igrejas. Porém, essas cartas não havia acontecido nenhum estudo da igreja, nenhuma
Não se havia assim uma unanimidade sobre o conteúdo dessas cartas, se elas eram apostólicas ou não, quem eram os autores dessas cartas, se tudo que estava escrito naquelas cartas é realmente fé ou se continham heresias. Então era meio que bagunçado nessa época, cada igreja tinha seu compêndio do Novo Testamento, né? Tinha suas coletâneas de cartas, alguns seguiam algumas cartas, outros não, outros tinham cartas diferentes. Então não existia ainda um Novo Testamento unânime, né? Com 27 livros fechados. Então a Didaquê, ela surge como um compêndio de preceitos morais, de instrução, de organizações das comunidades. Falava sobre como a oração deveria ser feita, sobre o jejum, sobre o batismo, sobre a Eucaristia, porque a igreja ela sempre procurou se organizar desde o início, né? Logo depois que Cristo subiu, Cristo deu autoridade aos apóstolos para que eles organizassem a igreja, para que eles liderassem a igreja, né? E isso começou a ser feito muito cedo. A gente tem, por exemplo, o primeiro concílio de Jerusalém, que vai acontecer lá no livro dos Atos, né? Cujo o apóstolo Pedro e Tiago que vão liderar esse concílio para poder harmonizar o entendimento da igreja referente à conduta dos gentios. Então, isso sempre aconteceu. Então, a Didaquê, ela foi escrita provavelmente por um autor convertido, né? Talvez um companheiro ou ouvinte dos apóstolos. E aí ele vai escrever esse compêndio sobre como que a igreja deveria tratar com diversas questões doutrinais da igreja, ok? E aí, lendo a Didaquê, a gente vai estar disponível no livro Padres Apostólicos, né, o volume 1 da Patrística. E aí vai ter uma parte lá da Didaquê, ela é pequenininha, e ela vai falar sobre o batismo, né? E ele vai dizer assim, esse é o primeiro contato que você tem sobre o batismo quando você vai estudar a história da igreja. Ele fala assim: quanto ao batismo, procedam assim: batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que essa é a fórmula. Se você não tem água corrente, batize em outra água, né? Se não puder batizar em água fria, façam em água quente. Ou seja, não importa a água, tá? Pode ser muita água, pouca água, pode ser no rio, pode ser no mar, pode ser na piscina, pode ser onde você quiser, ok? Desde que você use água. Na falta de uma e de outra, ou seja, se você não tiver como mergulhar na água, né, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse aqui foi o primeiro contato que eu tive com o batismo, né, que não é de imersão, né, e eu vi que na igreja primitiva, no ano 70, a Didaquê já falava sobre a possibilidade de você batizar derramando água sobre a cabeça do batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, quando você olha para a Santa Igreja Católica, você vê exatamente a maior parte dos batismos acontecem derramando água sobre a cabeça do cristão, né, do fiel, daquele que vai ser integrado no corpo da igreja. Aí eu falei, então olha só, né, não tem mal nenhum, gente, a igreja desde do ano 70, quer dizer, desde a era apostólica já o que entendia que o que importa não é como você é batizado no sentido de você é imergido na água, mas importa que a água seja usada, porque o batismo está na água e não na imersão, ok? Bom, depois disso, ainda nos Padres Apostólicos, vocês vão encontrar a carta de Barnabé, né? Essa carta de Barnabé, ela era muito lida nas igrejas, ela fazia parte do Novo Testamento, por assim dizer. Ela era uma das dezenas de cartas que as igrejas liam naquele período, e ela é por volta aí do ano 134 a 135 depois de Cristo. Então, lembrando lá, o apóstolo João morreu por volta do ano 110, né? Então, essa carta ela é bem logo ali pós-apostólica, ok? Essa carta ela é inicialmente atribuída a Barnabé, né, que era companheiro do apóstolo Paulo. Ela chegou a ser incluída, inclusive, entre os livros canônicos, né, ou seja, ela chegou a compor o Novo Testamento, mas alguns estudiosos, historiadores, sugeriram que esse autor pode não ser Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo, mas algum catequista da igreja no século II, né? E, gente, essa carta é um compêndio de teologia dogmática e moral redigida em forma de carta, tá? Nessa carta, o autor visa separar o cristianismo do judaísmo. Dizer quais são as diferenças, por que o cristianismo não é judaísmo, entendeu? Bom, esse Barnabé, que é o autor da carta de Barnabé, ele cita várias profecias do Velho Testamento que se referem ao batismo e à cruz.
Então, assim, a primeira coisa que eu identifiquei nos pais da igreja é que eles procuram os sinais do batismo e da cruz no Velho Testamento, tá? Então, assim, os pais da igreja, gente, não existia Novo Testamento, lembrando mais uma vez, existia um bocado de carta. Então, a maioria dos estudos dos pais da igreja vai aonde? Vai para o Velho Testamento e para os 4 evangelhos, ok? Então, ele cita as profecias do Velho Testamento que se referem ao batismo e à cruz. E aí ele fala, olha, quanto à água, está escrito que Israel não teria recebido o batismo que leva à remissão dos pecados. E aí ele cita Jeremias capítulo 2, versículo 13. Ele fala, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Aí ele cita novamente Jeremias capítulo 2, versículo 22. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. E aí ele vai falar sobre os justos, no Salmos, capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, Barnabé diz que essas passagens, ele cita muitas outras, né, essas foram algumas que eu selecionei, elas designam ao mesmo tempo a água e a cruz. Então, assim, sempre que os pais da igreja, eles viam a água no Velho Testamento, eles relacionavam essa água, a água viva, a fonte de águas vivas, está plantado junto a ribeiro de águas, como um símbolo do batismo, ok? E ele interpreta, né, ele fala assim, felizes aqueles que têm lançado sua esperança na cruz, e desceram para a água. Ele fala, ele faz uma citação, só que ele não diz a fonte, ele fala assim, havia um rio que corria vindo da direita e árvores esplêndidas auguriam dele seu crescimento. Qualquer pessoa que delas comer viverá eternamente. E ele interpreta essa passagem, ele fala, isso significa que descemos para a água carregados de pecados e poluição, mas subimos dela para dar frutos em nosso coração. Ou seja, Barnabé já é o primeiro pai da igreja, né, da era pós-apostólica, que começa a descrever o batismo e o seu poder de remir os pecados. Ou seja, gente, logo no ano 134 você vê que o batismo na igreja primitiva ele não é simbólico. Ele não tem uma função meramente simbólica de mostrar para o mundo que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Mas ele tem um poder sacramental, ou seja, ele tem um efeito efetivo e real na vida do batizado. No nosso caso, no caso aqui da carta de Barnabé, ele vai falar que o batismo leva à remissão dos pecados, né? Ele fala sobre você se lavar, né? Sobre você tirar as manchas da iniquidade que permanecem em você, com a água da fonte da vida, certo? Que é essa água que é o batismo, ok? No mesmo período, nós temos Justino de Roma, que vai aí entre o período 100 e 165 depois de Cristo, também varão apostólico. Ele foi discípulo apostólico, inclusive, né? Foi martirizado, né? Foi um corajoso mártir dos cristãos na época, né? Abriu uma escola filosófica em Roma, morreu por decapitação, como eu falei, no ano 165, né? Então ele foi martirizado. Ele é simplesmente considerado o melhor apologista do século II, né? E nós temos 2 obras que nós temos certeza que são autênticas dele. As 2 apologias, que foram escritas por volta do ano 155, que também está disponível na Patrística, e o Diálogo com Trifão, tá? Ambos estão na mesma obra. Eu também tenho esse livro, e eu li esse livro de São Justino, ok? É interessante, porque São Justino ele fala bastante sobre o batismo, nesse período, nos seus documentos. E ele fala assim, todos os recém-convertidos, né, são orientados por nós a jejuar e pedir perdão pelos pecados anteriormente cometidos. Ou seja, ele fala assim, ó, todos os recém-convertidos eles são orientados a jejuar e a pedir perdão pelos pecados anteriores. Que pecados anteriores são esses? Né? Pelos pecados cometidos até o momento da sua conversão. Aí ele fala assim, depois nós os conduzimos a um lugar onde haja água, e pelo mesmo banho de regeneração com que também nós fomos regenerados, eles são regenerados.
Ou seja, assim como Barnabé, ele também associa o batismo à regeneração. Nesse caso aqui, o que ele está falando? Ele está falando que o batismo ele tem um poder de regenerar você dos pecados cometidos até o momento que você se batizou, ok? Então, o batismo, ele é uma água que regenera, tá? Então, ele apaga os seus pecados até aquele momento, ok? E aí ele cita o livro de João, capítulo 3, versículo 3 a 4. Se não nascerdes de novo, não entrarei no reino dos céus, né? E ele fala que esse não nascer de novo está intrinsecamente relacionado ao ato do batismo, né? Não é só você dizer que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Nascer de novo não é apenas uma decisão intelectual, né? Mas também é fruto de uma ação prática, né? Nesse caso de ser batizado. Então, você precisa ser batizado para que você possa entrar no reino dos céus. A gente vai ver que existem aqui 3 pré-requisitos para a gente poder entrar no reino dos céus. E aí ele cita o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16 a 20. Ele vai falar assim: o profeta Isaías disse como fugiriam do pecado aqueles que antes pecaram e se arrependeram. Lavai-vos e purificai-vos. Se vossos pecados forem como a púrpura, eu os tornarei brancos como a lã. Se forem como escarlate, eu os alvejarei como a neve. E aí Justino de Roma também faz associação dessa passagem com o sinal do batismo que viria através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse lavai-vos e purificai-vos está relacionado não a uma ação exclusivamente espiritual, né? Emocional, intelectual, mas está relacionado também a uma ação prática que é o próprio batismo. E se você se batizar, né, o próprio Cristo tornará branco como a lã. Por quê? Porque ele apaga, né, os pecados que você cometeu até o momento que você adentra no corpo de Cristo, ok? E ele fala assim, o ensino que aprendemos dos apóstolos, tá? Isso aqui eu tô falando, são passagens que ele fala no seu livro, tá? Para que não continuemos sendo filhos da necessidade e da ignorância, mas da liberdade do conhecimento. E ao mesmo tempo, alcancemos o perdão de nossos pecados anteriores. Pronuncia-se nas águas aquele que decidiu regenerar-se e se arrepender de seus pecados. Tradição oral. Gente, ele está aqui citando, né, o ensinamento oral dos apóstolos que eles aprenderam. Nós estamos falando aqui de varões apostólicos, homens que foram discípulos dos apóstolos. E ele está citando aquilo que ele aprendeu. Então ele fala, olha, nós aprendemos dos apóstolos, né? Que nós pronunciamos-nos nas águas, né? Para que a gente possa alcançar o perdão dos nossos pecados anteriores, para que Cristo nos regenere, para que Cristo nos lave e nos purifique de nossos pecados cometidos até aquele momento. E aí ele fala, este banho se chama iluminação, para dar a entender que são iluminados os que aprendem estas coisas, né? E Justino diz também que Isaías indicou um banho de salvação para os que se arrependem e se purificam, né? E ele também interpreta as falas dos profetas. Então São Justino vai lá para o Velho Testamento e vai fazer toda uma interpretação das falas dos profetas. Ele vai citar Jeremias também, né? 2:13, que eu já citei aqui, né? Meu povo cometeu uma dupla perversidade contra mim. Abandonou-me a mim, fonte de águas vivas, para cavar cisternas fendidas que não retêm água. Ele cita Apocalipse 21, capítulo 6. Ele fala, a quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte de água viva. E João, capítulo 4, versículo 10, ele fala, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma fonte de água viva. E aí, gente, o mais legal, o Justino de Roma, ele vai dar o significado. Ele vai dizer o que todas essas passagens querem dizer. Isso é a interpretação das Sagradas Escrituras, né? Ele vai falar, olha, por esse banho de penitência, que significa arrependimento, né? Que foi instituído por causa da iniquidade, nós alcançamos a fé. E esse predito pelo profeta é o único que pode purificar aqueles que fazem penitência. Essa é a água da vida. Quem está falando aqui, né? Que é o único que pode purificar quem se arrepende, Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo faz isso? Através do batismo nas águas.
tá? Então, as águas, o batismo nas águas é uma ação prática que tem um efeito real, sacramental, na vida do batizando, tá? E aí ele fala assim, gente, que proveito tem um banho que só limpa a carne e o corpo, né? Aí é engraçado quando ele fala isso, porque como eu pelo menos, né, só acreditava no batismo adulto com um símbolo, né, que não tem nenhum efeito prático, né, concreto, sacramental na vida do batizado, realmente acabava sendo só um banho, né, porque eu não cria que aquilo tinha algum efeito espiritual na minha vida. Então ele fala, não, lavai a vossa alma, né, lavai a vossa alma e o vosso corpo ficará limpo. E aí, na obra de Justino, no Diálogo contra Trifão, que é um judeu, porque ele vai ter um debate público, né, que era muito comum na época, e ele vai relatar esse debate. Aí eu não sei se esse debate realmente aconteceu ou se ele construiu esse debate para poder mostrar a doutrina da igreja no período, né, que está ali no século II, defendendo a fé cristã. Mas ele fala assim, ele cita Isaías, capítulo 1, versículo 16. Ele fala assim, lavai-vos, tornai-vos limpo, tirai de vossas almas o pecado, mas lavai-vos no banho que Deus vos ordena e circuncidai-vos com a verdadeira circuncisão. Então ele fala que esse banho que Deus nos ordena, né, é o batismo que foi ordenado por Jesus Cristo, né? Então ele fala que a circuncisão, ela não é mais carnal, né? Quem aí já estudou o Velho Testamento sabe, né, que Deus deu a ordem para que o povo de Israel se circuncidasse, né, que é através lá do prepúcio, né? E ele fala, agora a circuncisão, que se vocês forem ver, a circuncisão era um sinal prático, né? Você só era considerado do povo se você se circuncidasse, né? Ele fala, mas agora essa circuncisão é espiritual, né? Como éramos pecadores, a recebemos no batismo. Recebemos o quê? A nossa circuncisão agora, gente, acontece no batismo, né? Ou seja, agora, para fazer parte do povo escolhido, a gente não tem mais que se circuncidar, mas a gente tem que se batizar. Essa é a nova conversão. Essa é a nova circuncisão. É isso que faz a gente agora entrar no reino de Deus, né? Pela misericórdia de Deus. E a todos é igualmente permitido recebê-la. Se vocês forem ver no Velho Testamento, a circuncisão era feita em todos o povo hebreu, né? Em todos os homens, tanto adultos como crianças recém-nascidas, né? Por quê? Porque a circuncisão era o sinal do povo de Deus para o povo. Então era como o povo se encontrava, se identificava como povo escolhido. E o batismo, gente, é a nova circuncisão. E da mesma forma como a circuncisão no Velho Testamento, ela foi dada para todos, né, desde recém-nascidos até homens adultos, o batismo, a igreja entendeu desde aquele período, desde a era primitiva, que o batismo também era dado a todos, porque era a nova circuncisão, né, só que a circuncisão da nova aliança. Então ela é para todos, tanto para adultos como para crianças. Por quê? Porque agora o sinal, né, que nos antecede, que mostra que nós somos partes da Igreja de Cristo, é o batismo, ok? Então a todos é permitido igualmente recebê-las. Então ele fala, ó, quais são os 3 pré-requisitos para você herdar o reino dos céus? Primeiro, reconhecer Jesus Cristo como Cristo, né, como Salvador. Lavar-nos no banho, que o profeta Isaías anunciou para a remissão dos pecados, ou seja, se batizar, e viver sem pecar, que é viver em obediência. Então, ele vai citar esses 3 pré-requisitos, né? Reconhecer Jesus, batismo e obediência. E se você for lá para o Novo Testamento, você vai ver que é exatamente isso que Cristo fala, que Paulo fala, né? Arrependei-vos e vos batizai-vos e serão, né, salvos você e sua casa. E aí, gente, Justino ele vai dar vários exemplos do sinal do batismo no Velho Testamento, né? Vai dar várias figuras que eu não vou falar para esse vídeo não ficar tão grande. E é uma coisa interessante que Justino de Roma fala sobre a importância do batismo. Ele fala, gente, o batismo é tão importante no plano de salvação, né? Que as religiões pagãs imitaram o batismo. Então, o batismo ele não é uma ação que é exclusiva do cristianismo, né? Ele fala que o São Justino de Roma ele tem essa visão, né, de que os demônios, conhecendo as escrituras, conhecendo as profecias, tentaram imitar, né, as coisas de Deus. E ele fala assim, os demônios também ouviram que esse banho tinha sido anunciado pelos profetas. Os demônios conhecem, né, as Sagradas Escrituras. Então também se fizeram aspergir, ou seja, o que é aspergir? Molhar com pequenas quantidades de água,
que na daqui a gente viu que era já uma forma de batizar comum na igreja primitiva, né? Então eles aspergiam, olhavam com pequenas quantidades de água aqueles que entravam nos seus templos, porque isso era um símbolo de purificação. E ele fala que na antiguidade os cultos pagãos exigiam até um banho completo antes de entrar nos templos, né? Então era comum que se tomasse um banho antes de entrar nos templos pagãos. Por quê? Porque estava associado à purificação. E os sacerdotes desses templos mandavam que se descalçassem aqueles que entravam nos templos. Então ele fala assim, olha, as religiões pagãs, elas imitaram o batismo de Cristo, o batismo que viria, né, quando Cristo veio. Para vocês verem como que, na verdade, Jesus ele ressignifica o batismo, né? Ele traz o batismo, ele traz a água para o cristianismo e dá a ela um novo sentido, dá a ela uma nova função, né? Outra pessoa que fala sobre o batismo também é Irineu de Lyon, né? Ele foi bispo da igreja de Lyon, na França. Ele foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Então, Irineu de Lyon, ele é considerado um homem apostólico, né? Porque ele é discípulo direto. Também ele é pós-apostólico, né? Ele é do ano 150, mais ou menos. Ele escreveu a obra Adversus Aereses, por volta do ano 180, que é essa obra que eu também tenho, faz parte da patrística, tá, gente? E Irineu de Lyon, ele é a única fonte atual para o conhecimento da teologia dos padres da igreja no final do século II. Imagina, se a gente não tivesse essa obra escrita por Irineu de Lyon, a gente pouco saberia sobre a teologia dos padres da igreja no século II. E ele escreveu essa obra por quê? Porque ele queria refutar as falsas doutrinas, usando as regras da fé e da tradição como os ensinamentos dos apóstolos contidas, tanto nas escrituras como na tradição. Lembrando a vocês que nesse período aqui não existia Novo Testamento com esses 27 livrinhos que a gente tem hoje. Então a tradição oral, o ensinamento oral dos apóstolos era extremamente importante para que se mantesse salva a ortodoxia da fé, ou seja, a verdadeira fé, né? E nesse período aqui que Irineu de Lyon escreve, nós já temos aqui o surgimento de várias heresias, né? Ou seja, de várias seitas cristãs, ou seja, pessoas que, deixando a tradição, elas faziam suas próprias interpretações das Sagradas Escrituras e, com isso, fundavam as suas seitas que se diziam cristãs. Nenhuma novidade, né? Até os dias de hoje. Então, ele vai escrever essa obra para defender a ortodoxia da fé, ou seja, a verdadeira fé, a fé dos apóstolos contra essas heresias que estavam surgindo, tá? Para vocês terem uma noção da importância de Irineu de Lyon, Santo Agostinho conheceu a obra dele, né? Tertuliano, que também é outro historiador, também conheceu a obra dele, então ele é muito famoso no século II, né? E aí, em sua obra, né, são 4 livros, no terceiro livro, ele vai explicar a doutrina cristã lá do século II, né? E ele vai nos revelar a doutrina da igreja no século II acerca do batismo, né? Ele vai citar lá o livro de Atos, capítulo 2, de 37 a 38. Ele vai falar: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Peraí. Gente, está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 a 38. Paulo fala, né? Arrependei-vos e cada um seja batizado. Primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, batismo em nome de Jesus Cristo. Terceiro, para a remissão dos vossos pecados. De onde que a gente tirou que o batismo é um símbolo? Porque nem na Bíblia você não acha afirmação para isso, né? O próprio apóstolo fala: sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Aí volta, não é todo mundo que eu já falei aqui, né? Para a remissão dos pecados, o quê? Cometidos até o momento do batismo, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, quando que você recebe o batismo do Espírito Santo? Quando você fala em línguas? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Não. Você recebe o batismo no Espírito Santo, ou seja, você recebe o Espírito Santo que vem habitar em você quando você
se batiza, né? Então, é por isso que quando Jesus vai se batizar, né, que a gente tem o batismo do apóstolo João, que é um batismo de arrependimento apenas, e Jesus vai se batizar, né, e aí Jesus recebe a pomba, né, que era o Espírito Santo. Então, aquilo ali é, segundo os pais da igreja, né, a prova de que você recebe o batismo no Espírito Santo quando você se batiza, tá? Não é quando você fala em línguas, não é quando você aceita Jesus como seu Salvador. Eu aceitei Jesus, pronto, agora eu tenho o Espírito Santo. Não, é quando você se batiza, quando você é batizado, que a graça do Espírito Santo vem habitar na sua vida, ok? Então, ele fala, né, de 4 passos, né? Ele fala, primeiro, arrependimento. Depois, claro que aqui ele tá falando para adultos, né, gente? Por quê? Porque aqui a gente tá falando logo do início da igreja, é o apóstolo Paulo que tá falando aqui. Então, ele tá falando para as pessoas, né? E tu fala, mas cadê o arrependimento de criança, pelo amor de Deus? Cadê o batismo de crianças? Ele tá falando para adultos aqui, certo? Mas ele fala que o batismo é para toda a casa, né? Então, para toda a família. Então, primeiro o arrependimento, depois vem o batismo. Depois do batismo, redime os pecados anteriores e o batismo confere o Espírito Santo. E aí, Irineu de Leão, ele ainda fala, assim como a farinha seca não pode, sem a água, tornar-se uma só massa, nós também não poderíamos nos tornar um só com Cristo sem a água que vem do céu. Gente, isso é muito forte, né? Irineu de Leão, bispo da igreja, no ano 180, ele fala, nós não podemos nos tornar um só com Cristo sem a água. Então, o batismo, ele é essencial para a vida do cristão que quer adentrar no corpo de Cristo. O batismo é a porta de entrada, ok? É obrigatório, é um sacramento, tem um efeito real na vida do cristão, né? Ele fala, nossos corpos receberam, pelo banho do batismo, a incorruptibilidade e as nossas almas receberam o Espírito Santo, por isso ambos são necessários. Ok? Bom, para finalizar, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e é muita gente, vocês não têm noção. Eu gosto muito de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho é um dos pais da igreja, ele escreve a sua carta chamada Confissões, por volta do ano 400. E ele é eleito bispo da diocese de Ipuna, né? Ele viu o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, é um dos maiores e mais influentes padres da igreja, né? Um dos maiores teólogos de toda a igreja. Então, Santo Agostinho ele é respeitado não só no meio católico, mas também em muitos meios não católicos, né? E ele tem um livro chamado Confissões, entre várias obras que ele escreveu, onde ele conta o seu processo de conversão, né, à fé católica. Santo Agostinho ele foi maniqueísta por muitos anos, né? Que era uma seita cristã. Para vocês verem, as pessoas assim, mas não existiam outras igrejas. Existiam várias seitas, tá, gente? Cristãs. Pessoas que fugiam da tradição dos apóstolos, né? Eles desobedeciam ao magistério da igreja que já estava existindo naquele período e criavam lá suas doutrinas, suas teologias e tal. E Agostinho vai fazer parte dessa heresia chamada maniqueus. E ele conta o seu processo de conversão do maniqueísmo para o catolicismo, tá? E assim, Santo Agostinho, nessa obra, ele não fala nada específico teologicamente sobre o batismo, mas ele relata como o batismo foi importante na vida dele, né? E como Santo Agostinho se converte à fé católica, então no escrito dele fica muito claro como que a igreja entendia e vivia o batismo. Por isso que eu trouxe ele para falar para vocês aqui. Ele primeiro que ele revela a doutrina da igreja do pecado original, tá? Ele vai falar: quem me poderá lembrar os pecados cometidos na infância, já que ninguém há diante de ti que seja imune ao pecado, nem mesmo recém-nascido com apenas um dia de vida sobre a terra. Então aqui ele está se falando do pecado original, que é o quê? O pecado da desobediência de Adão e Eva. Todos nós nascemos com o pecado original, tá, gente? Mesmo um recém-nascido que acabou de nascer, ele vai nascer pecador. Por quê? Porque ele herdou, né, a desobediência que Adão e Eva cometeu no paraíso. Então ele já dá aqui, né, já mostra aqui que a igreja já acreditava no pecado original, já tinha essa doutrina desde os tempos apostólicos. Aí ele relata que o batismo dele foi adiado quando ele era criança. Por quê? Já acontecia o batismo infantil, tá? E assim, era uma dor muito grande para ele saber que ele não foi batizado na sua infância, sabe? Ele fala: minha mãe, ela queria me purificar nos sacramentos da salvação, né, para que eu pudesse obter a remissão dos pecados. Mas por um excesso de zelo,
ela não me batizou na minha primeira infância, né? Algo que depois teve um peso muito forte na vida dele, certo? E ele fala assim, ele ainda relata que na juventude dele, né, quando ele estava sofrendo com sofrimentos físicos, porque Santo Agostinho ele adoeceu na juventude e tal, ele fala assim, eu já me encaminhava para o inferno cheio de pecados, além da culpa original. Então ele tá falando aqui do pecado original, né? Pelo qual todos morremos em Adão. Então ele fala assim, além da culpa original que eu carregava, que era a culpa do pecado da desobediência, né? Que todos nós morremos por causa do pecado de Adão, né? Ele tá se referindo também à ausência do batismo. Ele fala, pô, nem remido do pecado original eu fui, porque eu não sou batizado. Entendeu? Então ele sabia que se ele morresse naquele momento sem o batismo, ele iria pro inferno. Né? E ele fala assim, mesmo diante de perigo tão grave, ou seja, mesmo diante do perigo da morte, eu não desejava o batismo. Porque aqui ele já não era católico, né? Ele era maniqueu. E aí, mais pra frente, ele vai contando a história dele e ele fala, olha, aí ele vai relatar a conversão de um de seus amigos, né? Que é Vitorino. Que esse amigo dele, Vitorino, conta que apesar de ler as escrituras, de estudar, de meditar nela, ele não confessava a fé em público, né? E aí tinha um outro amigo deles que se chamava Simpliciano, que era amigo de ambos, né? E ele respondia a Vitorino, não te considerarei cristão enquanto não te vir na igreja de Cristo. Olha recado aí pros desigrejados, né? E aí Vitorino falava, mas então é as paredes da igreja que nos fazem crentes? Gente, quem nunca ouviu isso nos tempos de hoje, que atira a primeira pedra, né? Quer dizer que é as paredes da igreja que faz a gente crente, né? Quem nunca ouviu isso que atira a primeira pedra? Então você vê como nada na vida é novidade, né? O Vitorino falava a mesma coisa, porque ele não queria ir para a igreja. Ele não queria assumir a fé perante o Império Romano, perante Roma, né? Perante a igreja de Roma. Só que aí Simpliciano batia na tecla, não, você tem que entrar para a igreja, você tem que entrar para a igreja e tal. Aí Vitorino foi fazer o quê? Foi estudar, né? Que é o que a gente tem que fazer. Lendo e relendo, ele chegou a uma decisão. Ele temeu ser negado por Cristo diante dos santos anjos, se ele receasse e confessar Cristo diante dos homens. Então ele deu o seu nome, aí termo usado por Santo Agostinho, para regenerar-se no batismo, para a admiração de Roma e de toda a igreja, né? E aí ele cita um outro amigo dele que se converteu também, né? Que se chamava Verecundo, que ao se converter buscou a regeneração no batismo e se fez católico, né? E Santo Agostinho cita que depois da sua conversão, ele se converte pouco depois, ele fala que ele queria muito se batizar logo, porque ele tinha noção, ele sabia que o batismo era a porta de entrada para o reino de Deus. Né? E ele falava, eu não ficava tranquilo quanto aos meus pecados passados. Ele sabia que os pecados que ele tinha cometido, todo aquele momento da vida dele, até aquele momento da vida dele, acho que Santo Agostinho tinha 30 e poucos anos quando ele se converteu, né? Ele falava que seus pecados estavam todos valendo. Gente, não é só, eu vou me arrepender e vou orar e pedir perdão e Deus vai me perdoar. As coisas não são tão simples assim, né? Ele fala, os meus pecados passados ainda não tinham sido apagados pelo batismo. Palavras de Santo Agostinho, né? Então ele fala, o que apaga os pecados até o momento em que você decide entrar no corpo de Cristo é o batismo, é uma ação concreta. Você pode se arrepender 1000 vezes. Se você não tiver um arrependimento muito perfeito, gente, não adianta. Então o melhor é que você se batize, porque o batismo garante que esses pecados serão redimidos, sabe? E ele relata que quando ele se batizou, desapareceu qualquer preocupação com a sua vida passada. Repara, gente, não quer dizer que quando você se batiza, seus pecados até a sua morte serão apagados. Não é isso. O batismo, segundo os pais da igreja, segundo a teologia dos pais da igreja, ele redime até o momento que você se batizou. Por exemplo, digamos que eu me batizei com 18 anos, com 20 e poucos anos, 25 anos. Então, todos os pecados que eu cometi da minha infância, incluindo o pecado original, até meus 25 anos, quando eu me batizei, no dia que eu me batizei, eles foram apagados. Não importa mais. Por quê? Porque agora eu entrei no corpo de Cristo. Agora eu sou nova criatura. Agora eu tô morta pro mundo. Então esses pecados, eles não importam mais. Cristo apagou, derramou, jogou no mar do esquecimento. Eu tô perdoada. Entenderam? Agora, os pecados que eu vou cometer dos meus 25 anos pra frente, depois que eu me batizei, aí sim eu sou responsável por eles.
Aí vai vir os outros sacramentos, né? Que Deus nos deixou. A confissão dos pecados, por exemplo, né? Que é o maior de todos, né? Aquilo que perdoardes na terra será perdoado no céu. Aquilo que perdoardes no céu será perdoado na terra. Então, a partir depois do meu batismo para frente, aí sim. Mas aí eu tenho um outro sacramento que vai garantir o perdão dos meus pecados, que é a confissão, o sacramento da confissão. Quando eu vou me confessar, quando eu me arrependo, quando eu peço pro padre que tá ali em persona Christi, né? Quando eu conto para ele meus pecados, quando eu abro meu coração e quando ele, representando Cristo, me perdoa, aí eu sou perdoada novamente. Vocês estão entendendo? Então, essa é a grande diferença, ok? Bom, gente, eu ainda poderia falar aqui de Basílio de Cesareia, mas é muita coisa, ainda vai... Na verdade, não é muita coisa não. Vou falar só de Basílio de Cesareia pra gente poder encerrar esse vídeo e ele não ficar muito grande, tá bom? Bom, Basílio de Cesareia, conhecido como Basílio Magno, nosso último pai da igreja que eu vou citar aqui hoje, tá? Ele é pai e doutor da igreja, também considerado, tá? Ele foi bispo de Cesareia da Capadócia no ano 370. Ele é bispo da igreja oriental, então, né? E ele escreve suas obras na interpretação da doutrina cristã, né? Na reforma litúrgica, fala sobre a vida monástica, ele faz a defesa da ortodoxia da fé contra as heresias, né? Ele lutou contra a heresia ariana, que era uma heresia que não acreditava que Jesus Cristo era o Cristo, ok? Então, assim, que se dizia cristã, inclusive, a babada era forte, né? E ele fala assim, em algumas passagens, né, da sua obra, eu também faz parte da patrística, tá? Ele fala assim, de que maneira nós seremos salvos? Aí ele fala, pela regeneração, pela graça do batismo. Este é o modelo de salvação que recebemos. Lembram lá? Crer em Jesus Cristo como seu Salvador, arrependimento e batismo. Porque o batismo, ele é uma consequência do arrependimento, ok? Ele fala, igual prejuízo seria partirmos, morrermos sem o batismo, ou receber um batismo falho em algo tradicional. Então ele fala, gente, você morrer sem o batismo, ou receber um batismo que é falho na água e na fórmula, né? Na fórmula trinitária é um prejuízo gigantesco, né? Ele fala que o batismo é o início da vida e os primeiros dias da regeneração. É quando é conferida a graça da afiliação adotiva. Então ele fala, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que nós nos batizamos. Olha que coisa incrível, isso é incrível demais, gente. Ele exorta os cristãos a conservar uma fé íntegra, né? E a seguir exatamente o ensino do batismo e da confissão de fé. Então ele fala, não fujam do batismo como ele foi ensinado originalmente, porque esse é o batismo ensinado pelos apóstolos, né? Aí ele vai fazer várias citações aqui do Novo Testamento, ele vai citar Gálatas 3:27, ele vai dizer, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Todos que foram batizados em Cristo, é na sua morte que foram batizados, Romanos 6:3. E ele associa o batismo ao dom do Espírito Santo. Ele fala, todos fomos batizados num só Espírito para ser um só corpo. Ou seja, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos um só corpo com Cristo. Está lá em 1 Coríntios 12:13. Ele fala, vós fostes batizados no Espírito Santo, em Atos 1:5, né? Ele vos batizará no Espírito Santo, Lucas 3:16. Então ele afirma, fé e batismo são dois meios de salvação, estreitamente unidos e inseparáveis, pois a fé se consuma no batismo e o batismo, contudo, baseia-se na fé. Ou seja, ele fala que você se arrepende porque você tem fé. E quando você se arrepende, você se batiza, né? Então são duas coisas que estão completamente unidas, que não estão separadas, ok? Um confirma o outro. Ele fala, o batismo é o selo de nossa adesão a Cristo. Gente, não sei o que eu tô falando não, tá? É São Basílio Magno, no ano 380 que tá falando isso. Então ele fala assim, como nós nos conformamos com Cristo na morte? Por nosso sepultamento com ele pelo batismo. Ele fala, primeiro é preciso romper com a vida anterior. E isso só é possível se nascermos do alto. E esta mudança de vida requer uma espécie de morte entre as duas vidas,
para terminar a anterior e iniciar a seguinte. Então, o que ele está falando? Ele está falando que eu rompo com minha vida anterior no batismo, ou seja, eu sou perdoada, eu sou redimida pelos pecados que eu cometi até o momento que eu me batizei, e a partir de agora eu vou iniciar uma nova vida. Só que isso não é representativo, isso não é simbólico, isso é prático, isso é uma ação, isso é um sacramento, isso tem efetividade na sua vida. Né? Então ele fala, assim imitamos o sepultamento de Cristo por meio do batismo. O batismo é para a alma, a ablução da mancha do pecado. Salmo 50, capítulo 9, versículo 9. Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. Nossa, gente, eu acho assim, sério, a teologia dos pais da igreja é algo de extraordinário. Eu não sei explicar pra vocês, né? Ele fala, por que a água se acha ligada ao Espírito? Ele fala, porque o batismo tem dupla finalidade. Eliminar o corpo do pecado, tá lá em Romanos 6,6. A fim de não produzir mais frutos de morte, Romanos 7,5. E fazer viver do Espírito, frutificar para a santidade, tá em Romanos 6,22. Ele fala, é a isto que se chama nascer do alto, na água e no Espírito. A morte se realiza na água, mas o Espírito transmite a vida em 3 imersões. Caramba! Né? Ele fala que... Então, aí, ele até fala, né? Como é que fica a situação dos mártires que morreram sem o batismo, né? Naquela época. Ele fala, eles não precisaram para se salvar da água, uma vez que eles foram batizados em seu próprio sangue. Então, assim... Vou encerrar por aqui, porque, gente, se eu for falar assim, eu tô falando aqui, eu cheguei no século V, né, no ano 400, mas a patrística cobre 800 anos de história. E, assim, é impressionante como a doutrina dos pais da igreja primitiva, desde a era apostólica, em todos os pais da igreja, ela é unânime. Todos eles falam exatamente a mesma coisa sobre o batismo. O batismo é obrigatório, ele é regenerador, ele apaga os pecados do passado, ele é a circuncisão da nova aliança, por isso todos devem ter o direito de recebê-lo, né? Adultos e crianças, né? A igreja praticava o batismo para todos, né? Tanto desde a infância até adultos, porque ela entendia que essa era a nova circuncisão. O batismo é o símbolo, né, que o cristão carrega de sua pertença ao corpo de Cristo. Então, assim, não há, juro pra vocês, de tudo que eu já estudei 5 séculos da igreja, né? Eu nunca encontrei nada diferente sobre isso. Eu nunca achei nos pais da igreja, eu nunca achei nos documentos históricos algo como o batismo ser uma representação, como o batismo não ter um efeito sacramental, não ter um efeito prático, sabe? Um efeito real na vida do cristão. Eu nunca vi nada como ser um símbolo, entendeu? Eu nunca vi nada como não ser obrigatório, muito pelo contrário. Então, uma das coisas que me fez mudar a forma como eu via o batismo foi entender, né, olhando para o passado, olhando para a igreja dos primeiros pais, olhando para a igreja apostólica, como que a igreja entendeu, interpretou e viveu o batismo desde sempre, né? E esse é o batismo que é professado pela Santa Igreja Católica até os dias de hoje. É assim que a Igreja Católica crê. É exatamente dessa forma que a Santa Igreja Católica acredita no batismo. Por que eu virei católica? Por que eu virei católica? Não tem como você negar, né? Não tem como você falar, não, os pais da igreja estão errados, eles interpretaram tudo errado. A gente, pelo amor de Deus, olha, eu tenho uma preguiça disso, vocês não têm noção. Como eu tenho preguiça de só escritura. Tenho uma preguiça terrível de pessoas que lêem e falam, não, o jeito que eu tô lendo é que tá certo. O resto dos pais da igreja, essa galera toda que você falou aí, tá todo mundo errado, é sério. Eu tenho uma preguiça enorme disso, né? Então, assim, uma questão de honestidade intelectual, de fé, de busca pela verdade. Nossos filhos serão batizados, porque nós cremos em todas estas coisas que eu falei aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o batismo, né? Sobre como que a igreja primitiva viveu e entendeu o batismo desde a era apostólica, e que vocês também encontrem isso na Santa Igreja, tá? Vão lá no catecismo, leiam sobre o batismo na Igreja Católica, vocês verão que é exatamente a mesma doutrina. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Hoje eu tô assim um pouco acelerada. Estou muito feliz por esse canal estar crescendo, por ter pessoas que estão interessadas em saber mais sobre esse conteúdo, né? E esse conteúdo ele é voltado principalmente para o público católico, para fortalecer a nossa fé,
para que a gente conheça a nossa igreja de fato, conheça a doutrina da nossa igreja, que a gente não fique caindo nesses espantalhos que as pessoas trazem, falando que a igreja ensina coisas que a igreja nunca ensinou, tá? Então Jesus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos estudar o mínimo possível para que a gente possa dar a razão de nossa esperança, ok? Fiquem com Deus, boa semana para todos vocês e até a próxima.